Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz, muito grato a Deus por mais um dia aqui na presença dEle. Eu quero agradecer a você que tem acompanhado comigo as orações da manhã e a oração da noite. Tem sido uma bênção, irmãos. Você que é novo por aqui, eu quero já te dar as boas-vindas e pedir que você se inscreva no meu canal, porque todo dia eu quero te ajudar na caminhada com Deus, tá bom? É só você clicar no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você clique no sininho e selecione a opção todas para que você não perca nenhum vídeo que eu colocar, tá certo? Eu quero que você saiba que aqui eu não falo de religião, eu falo apenas dos ensinamentos de Jesus e da palavra do Senhor. Essa palavra que mudou a minha vida muitos anos atrás e tem mudado a vida de milhares, milhões de pessoas. E você pode ser uma delas. Basta que você abra o seu coração e que você creia no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Hoje, irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem em que Jesus fala algo tão importante. E está em Marcos capítulo 11, o versículo 22 ao 24. Preste muita atenção no que Jesus disse. Está escrito assim: Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhe sucederá. Amém? Olha que coisa interessante, irmãos. Aqui Jesus está dizendo para nós hoje que se nós dissermos ao monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidarmos em nosso coração, assim acontecerá. Ou seja, irmãos, as nossas palavras, elas têm poder. As nossas palavras, elas são tão importantes que o próprio Jesus disse: você tem que abrir a sua boca para que você veja o seu milagre acontecer. Jesus está dizendo o seguinte: olha, pare de ficar falando sobre o monte, mas fale diretamente com ele. Ou seja, não fique falando dos problemas, não fique resmungando, reclamando da vida, se lamentando. Em vez disso, comece a dar ordens ao monte que está na sua frente. E aí eu te pergunto uma coisa: o que você tem falado a respeito dos seus problemas? Você que é mãe, você que é pai, o que você tem falado sobre o seu filho adolescente que tem dado trabalho, muitas vezes não obedece, muitas vezes é rebelde? O que você tem falado dele? Você tem só criticado, só reclamado, ou você tem profetizado bênçãos a respeito dele? Ou você tem orado dizendo: Senhor, o meu filho pertence ao Senhor Jesus. Senhor, o meu filho é teu. Antes dele ser meu, ele é consagrado ao Senhor. O que você tem falado a respeito dele? E da mesma forma, no seu casamento, o que você tem falado sobre a sua esposa, sobre o seu esposo? O que você tem dito a respeito da sua vida amorosa? Você precisa usar a sua boca para garantir a sua vitória, para falar palavras de bênçãos. Amém? Muitas vezes, irmãos, nós reclamamos, nós apenas jogamos maldição sobre aquilo que faz parte da nossa vida, e aí depois a gente não entende porque as coisas começam a dar errado. Irmãos, eu fico tão assustado de ver cristãos xingando, cristãos ofendendo o outro, sabe, dentro de casa é aquele clima pesado, é um maltratando o outro com palavras. Irmãos, aonde que Jesus está nisso? Eu tenho certeza que essas pessoas ainda não nasceram de novo, elas ainda não se converteram, porque não é possível. Eu fui esses dias orar na casa de uma pessoa e, irmãos, eu fiquei bobo de ver xingamentos, sabe? O marido jogando a mulher lá embaixo, colocando palavras pesadas contra ela e diante dos outros, né? Diante de mim. Então, assim, eu fico sem entender, sabe? Porque a transformação que Deus faz na nossa vida tem que ser de dentro para fora. E Jesus, ele disse: a boca, ela fala do que está cheio o coração. Ou seja, se você quiser saber como é o coração de uma pessoa, é muito fácil. Comece a observar as palavras da pessoa. Ela pode até te enganar, te iludir por um breve momento, mas logo ela vai se revelar através das palavras. Então preste atenção nas palavras de alguém e nas suas também, porque isso vai mostrar o que está no seu coração, entendeu? Irmãos, as palavras, elas são como sementes. Se você plantar uma semente de uma flor, é só questão de tempo para que essa flor comece a crescer.
Então, não fique pensando assim, tem sido em vão a minha vida com Deus não está dando certo. Se você ficar alimentando isso e você começar a falar sobre isso, realmente as coisas não vão dar certo. E hoje o que eu acho mais interessante é que os estudiosos, os cientistas, pessoas de renome, elas estão descobrindo agora o que Jesus já tinha falado há 2000 anos atrás. Jesus já tinha dito, olha, as nossas palavras, elas têm poder, por isso nós devemos confessar palavras positivas. Então tem muita gente que até mesmo dentro da igreja critica essa maneira de agir. Elas dizem que confissão positiva não é de Deus, não é bíblico. Eu não acredito nisso, irmãos. O próprio Jesus acabou de dizer, você tem que confessar a palavra, você tem que confessar coisas boas para que isso aconteça. Mas nessa passagem aqui de Marcos capítulo 11, Jesus falou duas coisas muito importantes para que o milagre aconteça. A primeira delas é que ele começa dizendo, tenha fé em Deus, ou seja, você não tem que ter fé no universo. As pessoas ensinam isso, né? Lança as palavras para o universo e o universo vai te devolver. Irmãos, não é isso. Jesus disse, tenha fé em Deus. Você percebe como que o inimigo é astuto? O diabo é astuto, irmãos. O diabo ele traz um ensinamento que é de Deus, é bíblico, e ele distorce com um pouco ali, e aí as pessoas começam a acreditar na distorção, na mentira, no engano. E elas começam a achar que é o universo que vai devolver para elas. Não, Jesus está dizendo, é Deus quem vai fazer. Amém? Jesus disse, tenham fé em Deus. E a segunda coisa que ele diz é o seguinte, não duvide no seu coração. O problema, irmãos, é que muitas vezes a gente confessa uma vitória, a gente profetiza que algo vai acontecer e logo as circunstâncias, elas são contrárias, elas vêm contra nós e a gente começa a duvidar. Então, tão importante quanto você começar bem na sua fé, é você permanecer em fé. Lembra do exemplo de Pedro? Jesus estava sobre as águas e Pedro falou, Jesus, deixa eu ir sobre as águas. E Cristo disse, venha Pedro. E em cima dessa palavra, Pedro começou a andar sobre as águas de forma sobrenatural. Mas aí veio os ventos contrários, porque o inimigo ele fica furioso quando ele percebe que você entendeu o segredo. Quando ele percebe que você descobriu qual é a chave certa. E aí você começa a andar em cima da palavra de Deus. E aí o diabo ele lança mentiras, ele lança problemas, circunstâncias que vão fazer você duvidar. E aí muitos de nós, talvez você que está me ouvindo aqui, você está agora afogando. Parece que a sua vida nunca sai do lugar, você está sempre engolindo água. E aí você tem que clamar por Jesus e você tem que dizer, Senhor, socorre-me. E assim como Jesus fez com Pedro, o que ele fez? Ele estendeu as mãos e fez Pedro andar sobre as águas novamente até que eles entraram no barco. Assim também Jesus vai fazer com você. Você que se afogou, você que se afundou nos problemas e agora não está conseguindo sair mais. Hoje nós vamos orar. Eu quero orar por você, pela sua família, pelo seu trabalho. Amém? Eu sei que tem muitas pessoas aqui passando por aperto financeiro. E aí eu te pergunto, o que você tem falado sobre a sua vida financeira? Sobre as suas finanças? Irmãos, muitas vezes a gente está assim, passando aperto realmente, e a gente começa a falar para todo mundo, pobre não tem jeito mesmo, minha vida é uma miséria. Irmãos, as nossas palavras são sementes, amém? Eu não estou dizendo aqui que você vai fugir da sua realidade, você vai inventar uma mentira, não, você sabe da sua realidade, mas você confessa aquilo que você quer receber na sua vida, amém? Então a partir de hoje comece a dizer, eu sou próspero, eu sou abençoado. Comece a confessar o que a Bíblia diz, a Bíblia mesmo diz. E o que ela fala? Ela fala que Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E aí então você vai começar a confessar, eu sou próspero, todas as minhas necessidades serão supridas pelo Senhor. E você não vai deixar que nada te abale e você vai continuar crendo nessa palavra. Obviamente fazendo a sua parte, trabalhando, dando o máximo de si, sendo generoso, porque tudo isso são princípios que atraem a prosperidade e a bênção na sua vida. Amém? E da mesma forma, você que está aí sofrendo, muitas vezes você não tem força para levantar da cama. Talvez você está me ouvindo e você está extremamente cansado e desgastado. E aí existe um versículo na Bíblia que diz assim, que os fracos digam, eu sou forte. Amém? Que os fracos digam, eu sou forte. Então você que está fraco hoje, sabe o que você vai fazer? Você vai falar, eu sou forte em Cristo Jesus,
Eu posso todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, eu já perdi as contas de quantas vezes, no momento da dificuldade, da fraqueza, eu comecei a confessar a palavra. Eu me lembro que uma vez eu estava tão abatido, eu estava no fundo do poço porque eu tinha terminado um relacionamento, eu não sabia onde eu conseguiria dinheiro, sabe? Eu estava passando um aperto muito grande. E aí uma pessoa chegou para mim e disse assim: ué, cadê aquele Juninho que gostava de orar, que gostava de ir nas vigílias? Cadê aquele moço que chamava todo mundo para ler a Bíblia? Irmãos, e realmente eu não estava com vontade, eu estava muito mal. Eu estava assim, me sentindo no fundo do poço emocional, com muitas perguntas, muitos questionamentos, por que tinha dado tudo errado. Mas naquele momento, eu não sei como eu tirei uma fé naquela hora e eu falei para aquela pessoa: pode anotar, uma hora Deus vai me levantar. Uma hora eu vou sair dessa situação aqui. Isso aqui é passageiro. Esse deserto que eu estou vivendo não é a minha realidade. Eu vou experimentar o sobrenatural de Deus. Irmãos, para a glória do Senhor, eu estou aqui falando para vocês, eu saí daquele deserto. Se cumpriu aquelas palavras. Porque no momento da dificuldade eu falei: eu sou forte. Em Cristo Jesus eu vou dar a volta por cima e eu vou sair desse deserto. Amém? Então é muito importante, irmãos, nós sabermos usar a palavra, porque a palavra ela tem poder de vida e de morte. E a Bíblia diz que aqueles que usam da palavra comerão do seu fruto. Então é muito importante você entender essa chave espiritual. Amém? Eu vou ler só mais um versículo aqui, eu já quero orar por você, exatamente nesse sentido, para que Deus ele mude a sua história, o seu coração, e que a partir dessa mudança daqui de dentro, as suas palavras falem o que está cheio o seu coração. Amém? Eu vou ler esse versículo, está lá em Hebreus capítulo 13, o versículo 15, diz assim, ó: por meio de Jesus, vamos oferecer o tempo todo a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Irmãos, nesse contexto aqui de Hebreus, ele vai falando de sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Quando uma pessoa sacrificava um animal em favor dos seus pecados, essa pessoa estava obedecendo uma lei de Deus, a lei de Moisés do Antigo Testamento. Mas agora na nova aliança, depois de Jesus, porque Jesus foi o nosso sacrifício perfeito, agora não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais. Mas a Bíblia diz aqui que agora o nosso sacrifício de louvor, sabe o que é? É você confessar a palavra de Deus, é você louvar ao Senhor. É um sacrifício de louvor, ou seja, quando você abre a sua boca para agradecer a Deus, quando você abre a boca para confessar a vitória, para confessar o que a Bíblia diz a seu respeito, você está honrando a Deus, você está demonstrando sua fé e a sua gratidão. Amém? Então nós vamos fazer isso agora durante a oração. E eu quero muito que você crie esse hábito a partir de hoje. Não fique mais confessando a derrota, não fique mais dizendo que você não é amado por Deus, que você não tem valor. Pelo contrário, diga: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Ele me ama muito e eu tenho um valor inestimável para o Senhor. Eu custei o sangue de Jesus. Então, que isso seja a sua nova rotina a partir de hoje, seus novos hábitos, que você louve ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu já coloquei aqui o óleo da unção nas minhas mãos. A Bíblia diz que a unção despedaça todo jugo. Ou seja, toda opressão do diabo, toda mentira que foi lançada na sua mente, a unção de Deus está sobre nós. E eu quero ungir você. O óleo não tem poder, mas é a oração com fé que sarará o enfermo, que expulsará o mal em nome de Jesus. E também o óleo da unção representa o Espírito Santo. Nós vamos orar nesse momento. Você vai fechar os seus olhos e você vai interceder junto comigo. E você vai pedir ao Senhor que purifique os seus lábios e te dê a vitória em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença e nós oramos não em nosso nome, mas no nome poderoso de Jesus. Senhor, nós te pedimos neste momento que o Senhor perdoe os nossos pecados. Quantas vezes, meu Pai, nós reclamamos da vida? Quantas vezes nós confessamos palavras de derrota, de fracasso? Oh, meu Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajude, meu Deus, a superar todas as barreiras. Assim como Jesus disse, levante-se e atire-se no mar. Neste momento nós dizemos, todo problema será resolvido em nome de Jesus. Muitas são as aflições que nós passamos, mas o Senhor nos livrará de todas,
porque esta é a promessa do Senhor para nós, no Salmo 34, o versículo 19. Ó meu Deus e meu Pai, que nós possamos usar a Tua palavra como espada, porque a palavra do Senhor é a espada do Espírito. Senhor meu Deus, muitas vezes o inimigo vem tentando colocar mentiras na nossa mente, dizendo que não vamos conseguir, dizendo que não somos capazes e que não somos amados e perdoados por Ti. Ó meu Pai, mas neste momento nós repreendemos toda palavra lançada contra nós. Está cancelado no mundo espiritual toda palavra que foi projetada para a nossa derrota e toda palavra também que nós confessamos e que não estão alinhadas com a Bíblia. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, nos ajude a passar por esse deserto dando glória a Deus, que nós venhamos nos fortalecer, assim como Abraão e Sara, que se fortaleceram no Senhor dando glória a Deus, mesmo sabendo que não havia possibilidades de milagre. Senhor meu Deus, nós vamos a partir de hoje confessar o nosso milagre e declarar a vitória e crer que ainda que as coisas não aconteçam da nossa forma, no nosso tempo, o Senhor já está trabalhando em nosso favor. Pai, neste momento eu oro pelas pessoas enfermas, eu te peço que o Senhor cure agora. Derrama da Tua cura, Jesus, sobre este homem e esta mulher. Que essa pessoa agora sinta o Teu toque, que essa pessoa seja curada em nome de Jesus. Eu oro também por pessoas que estão com problemas na justiça, pessoas que estão precisando de um milagre, uma porta aberta. Ó Senhor meu Deus e meu Pai, resolva, ó Deus, todas as pendências, toda a papelada, tudo que precisa ser destravado, que seja destravado agora, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa ferramenta que o Senhor nos deu, que são os nossos lábios. E nós queremos te honrar com as palavras da nossa boca, que elas sejam agradáveis a Ti. Ó meu Deus e meu Pai, nos ajude a sermos fiéis na prova, no dia da provação. Como tem sido difícil, meu Deus, viver neste mundo diante das dificuldades. Mas em nome de Jesus, nós vamos superar todas as coisas e vamos sempre declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Eu oro e eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor já fez na nossa vida e ainda irá fazer, principalmente a partir de agora que estamos tomando essa decisão de honrar ao Senhor com os nossos lábios. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, me responda uma coisa. Como está a sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus. Mas você não precisa passar por isso. Você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas. Mas para isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado Transformação, com 21 videoaulas, onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil. E todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi abrir uma vaga exclusiva para que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço.